Oi pessoal, sou Noboru Ono. Sejam bem-vindos ao meu canal. Temos diversas curiosidades, desde artes marciais, cutelaria, técnicas, né? Temos várias coisas, né? A cutelaria é mais a base de restaurações e curiosidades. Não vou pôr nada no fogo, relaxa, tá? Hoje eu vou comentar sobre é, meditação, né? Teve um companheiro nosso aqui do canal, né, que perguntou como seria a parte de meditação após o treino. E é uma coisa curiosa. Por quê? Porque acontece. É, teve alguns casos que a pessoa, o aluno ou o artista marcial, ele sobe a adrenalina para que tenha mais explosão, né, nos movimentos da prática, né, das artes marciais, numa defesa, num ataque. E às vezes é difícil controlar a volta. Então, eu vou falar sobre meditação interna e meditação externa. São duas técnicas diferentes na qual a gente pode trabalhar em cada situação. Eu vou explicar cada uma delas. Agora, nossos apoiadores. Noboru Ono, espadas, arcos e balestras. Rapido Ronin, mestre Moacir. Fábio Amato, Totsuzen Ryu Goshinjutsu, defesa pessoal. Físicos Fit, academia de musculação e jiu-jitsu. Bunjukan Ryu Dojo, em Votuporanga. Professor Leonardo, Kung Fu Shaolin. Ninjutsu, arte ninja e samurai, mestre Ferrara. Edson Secon, cutelaria e instrutor Hapkido. Pro Fight, lá na Liberdade, no prédio da Sul. Gorilás Imports, atacado e varejo. Vamos lá. Contando sobre esse exemplo aí, após um treino onde precisou carregar bastante energia, usou bastante esforço físico, então a adrenalina subiu. E aí com isso, o coração, o batimento cardíaco começa a ser muito forte. E para quem não está acostumado, isso assusta. Se você prestar atenção no batimento cardíaco, vai piorar. Aumenta ainda mais a pressão por causa do nervoso, né? Não está acostumado, então é uma situação diferente. E aí isso pode levar a um infarto, então tem que tomar cuidado. Nessa situação, a pessoa, primeira coisa, tenta relaxar. Senta. Aí, como é uma coisa interna que está te atrapalhando, né? O batimento cardíaco está tão forte que você não consegue controlar. Então você faz a meditação externa. O que você vai fazer? Você vai sentar, né? Não precisa ser cesa nem nada, só se escora em algum lugar, senta, tem que estar confortável, tá? Deitado não é bom, porque você vai perder os sentidos do que está à sua volta. Então o melhor é sentado, porque você vai fechar os olhos e vai trabalhar a audição. Então a meditação externa, você trabalha muito com o som. E às vezes até com olfato, tá? Então a primeira coisa que você vai fazer é fechar os olhos
e tentar ouvir tudo ao seu redor. Identificar cada um dos sons. Ah, mas minha rua é barulhenta. Não tem importância. Identifique o som. Veículo grande, veículo pequeno. Veículo grande, caminhão ou ônibus. Veículo pequeno, moto ou carro. E aí você parte para outros sons. Tem pessoas próximas? Quantas? Dá para ouvir passo? Dá para ouvir conversa? Murmúrios? E aí você vai prestar atenção. Os veículos estão indo de onde para onde? E as pessoas estão indo de onde para onde ou estão paradas? Pelo seu sentido, tente localizar onde eles estão. Depois, busque sinais de animais. Pode ser animais terrestres ou animais aéreos, né? Ou aves, né? Vocês começam a observar. Som do vento. Para que lado está o vento? Na hora que você começa a fazer isso, você consegue automaticamente separar os sons. Não fica aquela bagunça. Você consegue se concentrar. Ah, tô ouvindo sempre do maior para o menor, fica mais fácil. Então, você percebe os sinais dos veículos, que são normalmente barulhentos, e você consegue excluir e ouvir as vozes das pessoas e dos animais. Depois, consegue perceber o vento, o barulho do vento, ou até sentir o vento. E aí você começa a sentir cheiros. Ah, tem alguém cozinhando, ou se você estiver num parque, tente identificar os cheiros, né? Então, automaticamente, a cada parte que você consegue, quando você perceber, seu coração diminui o batimento cardíaco. Você está calmo. Então, essa meditação externa é uma coisa que você se funde ao local onde você está. Você vira parte do cenário. Você desaparece. Você se sente como fazendo parte do ambiente. Extremamente interessante. Escolha lugares diferentes, né? Onde vocês acharem interessante. Parques eu adoro fazer isso, né? Depois de um treino, coisa assim, é muito relaxante, tá? E não só isso, é um treinamento para você aguçar seus sentidos de presenças de pessoas, ou de objetos, ou de animais. Então isso faz com que você melhore os seus sentidos, coisas que a gente acaba deixando de lado, né? Aqui na cidade a gente usa muito fone de ouvido, pô, aí você vai ouvir o quê? Música, e aí você esquece que pode estar vindo um carro em alta velocidade atrás de você, pode ter um elemento se aproveitar da sua distração, né? Então, você tem a audição, o olfato, utilize eles como para enxergar atrás, né? E agora, sobre meditação interna. Meditação interna pode ser em local aberto, mas também pode ser em local bem fechado, porque você não vai se preocupar com nada. Você simplesmente não vai ouvir nada. Você ignora todos os sons, você ignora tudo ao seu redor e começa a analisar o seu corpo. Então você começa a verificar aonde está, se você está sentindo alguma dor, algum desconforto,
né? Também tem que ser sentado, porque aí aliás, a meditação interna pode ser deitada assim, que como é interno. A externa tem que ser sentado, porque você vai estar ouvindo tudo ao seu redor. A meditação interna pode ser deitada. Pode ser sentada, deitada, como achar melhor. Para você poder se sentir, se analisar. Respire fundo. Sinta o ar entrando. Veja por onde ele está indo. Está indo para o pulmão. Faça um trabalho de respiração. Esse trabalho de respiração existem vários tipos, tá? Aquele que você puxa para o pulmão e aquele que você engole para o esôfago. Então, você trabalha guardando o ar nos pulmões e no esôfago e fazendo esse trabalho de troca de ar entre eles. É muito interessante. E aí, você tenta analisar, estou sentindo algum incômodo aonde no meu corpo, né? E aí você vai analisando, essa é uma meditação. Também tem aquela que você não pensa em nada, não analisa nada, e você só não pensa em nada. É uma maneira de você também relaxar. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, mas eu vou te dizer uma coisa, varia de situação para situação. Tem momentos que a gente precisa, porque às vezes a gente está com tantos problemas que a melhor coisa é não pensar em nada. Esse tipo de treinamento também de não pensar em nada é muito usado nas artes marciais. Uma delas que eu gosto muito é o arco e flecha, o arqueirismo. E lá você esquece tudo que está ao seu redor, você só pensa no alvo, mais nada. Você pensa na postura do seu corpo. E aí você relaxa ao soltar a flecha. Então, o arqueirismo eu considero como uma ótima técnica de meditação e de alongamento para o corpo. É muito gostoso. Então, às vezes a pessoa, não consigo ficar sentada, não consigo ficar parado. Faça arqueirismo. É uma ótima meditação, relaxa muito e não deixa de ser uma técnica defensiva para o seu lar. Tá aí as minhas dicas, né? Agradeço a pergunta e fica aí, tá dada a dica, tá? Espero que ajude a todos que me acompanham, né? E se achou interessante, curtam. Se não achou interessante, descurtam. Se achou válido a informação, passe para algum conhecido que precise, tá certo? Que o meu canal visa a querer ajudar as pessoas. Obrigado.